Sejam bem-vindos em mais um episódio do Hereditar Cast. Aqui é Matheus Kawasaki, junto com o Dr. Silvio Kawasaki, meu pai. E vamos falar hoje um pouco sobre esse período de 0 a 30 dias de vida do bebê. Até agora, falamos mais de temas gerais, conceitos mais genéricos e amplos referente ao preparo da família, ao preparo dos pais em relação a esse período de pré-concepção, gravidez, o preparo do lar para receber o bebê. A partir de agora, vamos falar um pouco mais sobre temas mais específicos, mais práticos do dia a dia mesmo de uma família com bebê em casa. Então, eu queria entender um pouco melhor, pai, porque você dividiu esse período de 30 dias, porque você quis chamar atenção para esse período especificamente, dedicando um momento de conversa específico para esse período. Sim, é porque esse período, primeiro eu agradeço àqueles que estão nos acompanhando nesses nossos podcasts, e eu dividi de 0 a 30 dias, porque é um período crítico, é um período chamado período neonatal, onde o recém-nascido tem que ser muito bem acompanhado, porque dependendo desses 30 dias, ele terá uma vida saudável para frente a vida toda, né? Entendi, muito bem. E o senhor estava me comentando comigo agora há pouco nessa questão da primeira semana especificamente aí da criança, né? Que é importante que ela tenha um acompanhamento de um pediatra, muito provavelmente aquele pediatra que a família já deveria ter consultado e conversado já no pré-natal ali, antes da criança nascer, Certo. né? Que recebeu algum tipo de orientação, mas o que acontece? Como que esse pediatra vai entrar agora nesse momento após o nascimento? Ele vai receber o bebê no dia do nascimento, se não for ele algum outro pediatra, né? A criança vai ter alta para ir para casa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo todo, né? Então, vamos lá, a mãe foi para o hospital com o pai, teve o bebê, nasceu, foi tudo bem, tá tudo ótimo, recebeu alta, foi para casa. Então, ela vai chegar em casa, a família vai chegar em casa com essa criança, e aí? Como é que é o primeiro dia ali, a primeira semana dessa Sim, criança em casa? sim. Aí, essa primeira semana, ela é crítica para toda a vida do nenê. Primeira coisa, nós temos que tomar cuidado com alguns acontecimentos que são sérios, graves, que nós temos que nos preocupar. Primeiro, se a criança chegou em casa, está sendo amamentada ao peito, se a mãe não tiver a quantidade ideal de leite que possa complementar com fórmula infantil, ou então simplesmente só fórmula infantil, se ela não for possibilitada de botar a criança no seio. E outra seria a icterícia. Além da alimentação, se a alimentação está sendo adequada, está mamando em quantidade certa, a icterícia, que é aquele acontecimento em que a criança fica amarelinha, principalmente o branco do olho, a esclerótica fica amarelinho, e é muito grave, porque se a gente deixar passar, pode causar problema neurológico sérios. E como é que a mãe vai saber isso? A criança vai diretamente ao pediatra antes dos 7 dias de vida. Então, a mãe deveria a mãe ou a família, o pai, já marcar com o pediatra logo que a criança acabou de nascer no hospital, já marcar com o pediatra, saindo do hospital, já levar essa criança no máximo em 7 dias para ser avaliada. Ou seja, isso é uma condição mandatória, né? Sair do hospital já com uma data de consulta agendada antes de completar uma semana de vida. Para justamente ver essas coisas. Lógico que essa questão da icterícia que o senhor falou, provavelmente a criança, se não tivesse bem, não teria tido alta do hospital, né? Sim. Se ela foi embora, ela teve alta porque ela estava bem. Mas essa icterícia pode desenvolver depois? Ela pode começar bem levezinha no hospital, então ser imperceptível. E às vezes a mãe, não tendo quantidade de leite ideal, a criança pode desidratar, concentrar e aparecer essa icterícia mais séria a partir do segundo, terceiro dia, quando já estiver em casa. Entendi. Aí o pediatra tem que vai ver detectar. E pedir talvez exame para ver o nível o pediatra é por isso que é importante passar com o pediatra então nesse período, porque se deixar essa condição da icterícia, ela pode evoluir para um quadro neurológico grave, comprometer a parte neurológica. Pro resto da vida. Entendi. Então é muito importante isso. E a mãe, quando sai do hospital, ela recebe todas as orientações ali de amamentação, né? Provavelmente ela não vai para casa sem uma recomendação de como amamentar. E se ela tiver dificuldade para amamentar no peito, como que ela faz? Primeiro nós temos sempre que priorizar. Quer dizer, o que é o normal, né? Vamos dizer, o que você podia explicar para a gente o que é o normal da amamentação, como é uma rotina normal de amamentação, e como a mãe saber de cara que não está sendo suficiente? Não, primeiro nós temos que fazer de tudo para que a criança fique exclusivamente amamentada ao peito. Para que isso aconteça, a mãe tem que saber como preparar esse seio, que já deve ter preparado durante a gestação, e como que ela tem que fazer para produzir o leite em quantidade suficiente.
Quem que orienta essa preparação antes do parto? É o obstetra. Ah, obstetra. Obstetra. E depois, após o parto, chegando no pediatra, ou então já lá na maternidade, a preocupação principal é explicar à mãe que acima de 90% do leite que ela tem produzido, acima de 90% é a água, a produção. Então, para que a mãe tenha um volume satisfatório de leite materno, ela precisa se hidratar muito bem. Agora, se hidratar muito bem, às vezes, a mãe acha que é tomar uma garrafinha de água de manhã, uma garrafinha de água à tarde, uma garrafinha de água à noite, quando não é assim. Ela tem que se preparar e ficar hidratada ao longo das 24 horas. O melhor para fazer é esquecer essas garrafinhas d'água e tomar copo americano, que esses copos de 200 ml. E a gente sempre orienta no meu consultório, a você, mãe, que tome um copo d'água, que são 200 ml, a cada meia hora, no máximo a cada 40 minutos, a partir das 6 horas da manhã até meia-noite. Dá mais ou menos de 20 a 25 copos d'água. E na madrugada, a criança vai continuar acordando para mamar, porque para ela de noite é tudo igual, não tem diferença nenhuma. E todas as vezes que ela acordar na madrugada para mamar, a mãe também vai se dispor a tomar 2 copos d'água a cada mamada na madrugada. Assim ela terá o seu corpo bem hidratado e uma capacidade muito grande de produzir leite já até o 4º, 5º dia, que seria a pojadura, ou produção máxima de leite. E como é que ela sabe que não está sendo suficiente? Então, e aí o que muito preocupa a gente é que às vezes a mãe confunde a cólica, entre aspas, do nenê com o choro que a criança vem tendo logo que saiu do hospital. Então, cólica é algo que a gente sempre explica para a mãe. Antes da 3ª semana, a cólica não aparece. As cólicas só surgem a partir da 3ª semana. Se a criança começar a chorar demais antes dos 21 dias de vida, é bem provável que seja fome. Aí, se a mãe não se hidrata, então ela recebe, já nos primeiros dias de vida, quando ela for ao pediatra, já a orientação de se hiperidratar, aumentar a produção de leite. Se ela não conseguir, mesmo assim, aumentar a produção de leite, a criança não ganhando peso, que o pediatra vai pesar essa criança já no 3º, no 4º, no 5º dia, quando ela for ao consultório, ele vai pesar e ver se está vendo um ganho de peso satisfatório. Quer dizer, a criança precisa igualar com o peso que ela nasceu, mais ou menos em torno do 5º ao 7º dia. Toda criança, todo recém-nascido, ele perde em média de 5 a 10% do peso que ele nasceu. E aí ele perde de 5 a 10% e precisa recuperar esse peso que ele perdeu até geralmente o 7º dia. Se não aconteceu isso, é porque ele está passando fome, Matheus. É um dado importantíssimo. E o pediatra é importante nesse contexto para fazer esse segmento que é importante, é o ajuste fino, né? Sim. E uma rotina de retorno no pediatra? Seria tipo entre a primeira semana e depois? Quando é que seria o segundo retorno ao pediatra? Mas o segundo retorno seria geralmente com 30 dias de vida, na média de 1 mês de vida. Um segmento assim seria o suficiente para detectar qualquer problema mais sério. Isso. Mas antes disso aí, eu queria falar um pouco, que é muito importante para você, mãe, que está me ouvindo, que você insista, ou você mãe, ou futura mãe, principalmente futura mãe, que você insista com a ideia da amamentação da criança pelo menos até 1 ano de idade. O ideal seria até 2 anos, como a gente preconiza na Sociedade Brasileira de Pediatria, mas que ela tivesse o máximo de tempo possível amamentando esse filho ao peito. E para que isso aconteça, ela tem que imaginar que o leite materno é o alimento ideal para a criança até ele completar 6 meses. Não precisa de mais nada. A preocupação nossa é que os avós e aqueles que estão em torno da criança, eles acham que a criança precisaria tomar água porque sente sede. Ainda mais em cidade muito quente e tal. Mas só o leite de peito, a criança precisaria tomar um pouco d'água, um chazinho. Então essas coisas todas já caíram de moda há muitos anos. Mas até hoje ainda acaba atormentando a mãe, principalmente mãe de primeiro filho. Seu filho está com sede, talvez seja cedo da aguinha, da chazinho. Não precisa, porque o leite de peito é mais de 90%. Na verdade atrapalha, então. Atrapalha porque, ao invés de tomar o leite, que é o ideal, ela estaria tomando água e chá. Não tem sentido nenhum, né? Agora, além disso, Matheus, a gente precisa se preocupar em saber por que a criança precisa ser amamentada ao peito. Por quê? Porque tudo que o nenê precisa até 6º mês, tem tudo no leite materno. E lembrar principalmente que a criança está se fervilhando, ela possui mais ou menos 86 bilhões de neurônios. E cada neurônio desse dá mais ou menos
1000 sinapses de um neurônio com outro neurônio, quer dizer, um neurônio se comunicando com o outro. Ou seja, nós temos 86 trilhões de neurônios fervilhando no cérebro dessa criança, precisando de alimentação para ele poder funcionar. Eu estava vendo um dia uma reportagem sobre isso mesmo, né? Que são algumas gorduras específicas que tem no leite materno, que é extremamente rico em colesterol e em gordura, Isso. específica para o cérebro, né? São importantíssimos. Por isso que o leite materno é muito específico, muito importante para a criança. Fundamental. Né? DHA e ARA, que nós dizemos que são importantíssimos para a criança. Desenvolvimento cerebral. Desenvolvimento cerebral, para a milenização do cérebro. E como o leite materno é ideal, é ele quem vai ajudar a formar a cabecinha dessa criança, o cérebro dessa criança. Desenvolvimento neurológico, neuropsicomotor, né? tudo da criança, né? Perfeito. E a gente sabe que até ela completar 2 anos de idade, 85% do cérebro já está formado. E seria o ideal que a mãe amamentasse até os 2 anos de idade, se possível, que às vezes não é. Justamente como se fosse um suplemento alimentar a partir de uma certa idade. A partir do 6º mês. Mas se a mãe não tiver a quantidade também ideal de leite, nem toda mãe produz a quantidade, mesmo se hidratando, também não é para ficar apavorada, para ficar desesperada, porque o filho não vai passar fome. Você complementa com fórmula infantil. O que nós não podemos deixar a mãe dar é leite de vaca para a criança nesse período antes de 1 ano de idade. Mas é por isso que é importante a presença do pediatra contexto para orientar o leite adequado, a fórmula adequada para isso, que deve suprir também essas gorduras que a criança vai precisar de uma maneira artificial, né? Perfeito, isso é importantíssimo. E lembrar também que a criança, todas as vezes que a criança vai sugar na mãe, a mãe produz um hormônio que produz leite. Então a criança precisa sugar no peito para que a mãe tenha leite. Quanto tempo, em média? Não existe um tempo perfeito, mas 15 minutos no primeiro seio sugando bem é suficiente. Aí a mãe passaria para o segundo seio para a criança sugar até satisfazer e largar. Aí botaria para arrotar, a criança arrotando 1 vez, 2 vezes, tal. A mãe segura essa criança no colo um pouquinho, viu que ela começou a se impacientar para querer dormir, colocar no berço, para que ela durma no berço, não no colo da mãe nem do pai, nem da avó, nem de ninguém que esteja ali. Senão ela vai acabar sendo viciada. Então você vê, a criança tem 86 bilhões de neurônios fervilhando. Então, tudo que a criança, nesse período, ela aprender, vai ser muito rápido. Então, se ela aprender que o colo materno é mais gostoso que o berço, não vai ter cristão que vai botar essa criança para dormir no berço. E aí vai ser praticamente assim, desprazeroso, vai ser horrível, porque ninguém vai dormir direito, essa criança vai chorar demais. Vai ficar dependendo de dormir no colo. Porque está mal acostumada e ela rapidamente ela vicia com o colo materno. Condição de dormir, de pegar no sono no colo, é isso, né? Sim, sim. Então, voltando um pouco nesse assunto, né, sobre onde a criança vai dormir. Você pode resumir um pouco isso aí para esses primeiros 30 dias, pelo menos? Sim. Nos primeiros 30 dias, nos primeiros 6 meses, que dos 30 dias fazem, então, parte dos 6 meses. Até o 6º mês, nós pedimos que seja melhor a mãe colocar o berço da criança ao lado da sua cama. Essa é uma orientação geral de todos nós pediatras, que fique até o 6º mês ao lado da cama da mãe, que é primeiro para a mãe estar mais confortável ao lado da criança. Segundo, ter um estado de alerta melhor também, qualquer anormalidade, qualquer coisa que a criança tenha, a mãe está ali do lado, mas nunca tirar essa criança do berço para amamentar deitada na cama. A mãe nunca pode dar mamar deitado para a criança, que é perigoso, é para dormir sobre a criança pode engasgar, o leite entrar dentro da tuba auditiva. Então é melhor que a criança chorou, amamente, sentada num sofá ou sentada numa poltrona, bem confortável tal. Acabou de mamar, arrota, põe na cama para dormir ao lado dela, mas no berço da criança e a mãe na cama dela. Em relação a isso, como é a frequência média aí de amamentação nesses primeiros 30 dias? Quantas vezes por dia a criança vai mamar normalmente? Não. De início é livre demanda. Mas a criança é quem vai puxar para a mãe o horário que ela quer. Chorou, põe no peito. Chorou, põe no peito. Arrotou, põe para dormir. A criança dá o ritmo, na verdade? A criança dá o ritmo, por isso que chama livre demanda. Quer dizer, em média, como ela vai mamar o quê? 2, 3 horas de intervalo? Não, menos. A criança, às vezes, ela começa querendo mamar a cada 1h30, 2 horas. Só que é do início da mamada. O ideal sempre é fazer a criança ficar 2 horas, pelo menos entre uma mamada e outra. Mas não é do final, é do início da mamada. Então você, mãe, tem que entender isso. Se ela começou a mamar às 6 horas da manhã,
Importante que seja 6. Não interessa se ela mamou até 6h15 ou até 6h40. Se ela começou às 6, ela pode voltar normalmente a mamar às 8. Já deu 2 horas. Então não tem sentido ficar muito tempo ali no peito mamando. Porque a mãe não vai ter uma demanda tanta de leite para a criança ficar 1 hora sugando. Quer dizer, então põe 15 minutos, passa para o outro lado, faz a rotada. Ela esvazia rápido um peito, quer dizer, em 20 minutos ela já praticamente acabou de mamar, vamos dizer. Isso. E como a criança, quanto mais ela suga, mais a mãe produz um hormônio que chama prolactina. E se a mãe tiver água no organismo, no corpo, ela vai fabricar leite. Então, quanto mais a criança suga, maior a facilidade, maior a chance da mãe ter leite em volume suficiente. Mas esse senhor diz quanto mais ela suga em termos de frequência ou de tempo? Não, sugando? De tempo. Então não tem problema ficar sugando ali no peito. 15 minutos mais 15 do outro lado é o máximo. Não precisa dar mais que isso, que a mãe não vai produzir tanto leite para dar mais também. Que isso. Entendi. Isso, entendeu? Entendi. Senão a criança cansa, se a mãe não tiver muito leite, a criança vai cansar de tanto sugar, em vez de ganhar peso, ela vai perder. Então vamos dizer que uma rotina normal seria, chegou em casa aquelas primeiras semanas ali, a criança chorou, você pode pôr para mamar. Isto. E o intervalo médio vai ser ali entre no máximo 2 horas, entre o começo de uma mamada e até início. Começar a outra mamada. Isso. Com um tempo médio de amamentação de 15 minutos em cada peito. Isso. E alternando o primeiro seio. Se eu comecei dando mamar no seio direito e terminei no esquerdo, mãe, começo no esquerdo na próxima mamada para terminar no direito. Vem invertendo o início. Alternância, porque sempre o primeiro seio é mais bem sugado, né? Esvazia mais o primeiro. Esvazia mais, é por isso, entendeu? Entendi. É importante lembrar disso, então. Agora, também batendo nisso, Matheus, é muito comum a mãe no início, principalmente de primeiro filho, no início da vida da criança, a mãe ficar desesperada porque ela contou que a criança fez 10, 12 vezes cocôzinha naquele dia. Ela conta lá, às vezes, está acabando de trocar, né? Ele faz mais cocô. Doutor, troquei 15 fraldas do nenê com... Uma dor de barriga. E o cocô está água pura, amarelo, parece que tem um pouco de clara de ovo no meio. Aí a gente pergunta para a mãe, minha querida, calma, seu neném mama no peito? Mama. Tem menos de 20 dias? Sim. Então isso daí é normal, é reflexo gastrocólico. Ela mama, faz cocô, Se ela mamar de 2 em 2 horas, ela vai evacuar no mínimo de 2 em 2 horas. E o leite de peito nunca tem consistência, é sempre amarelo, parece uma mostardona assim, com um pouquinho de clara de ovo no meio. Esse é o cocô perfeito para você entender melhor, entendeu? Não se assustar e não achar que é alguma coisa errada. Isso, não se assuste, entendeu? São detalhes importantes para quem nunca viu, né? Isso é interessante. E, então, em relação à alimentação, basicamente é isso. Então, é exclusivamente leite de peito, mas nada de extra necessário. Nenhuma vitamina, nenhum suplemento, nada dessas coisas. Não suplemento sim, é vitamina D3. Então tem que dar, então isso é importante. A partir do momento em que a criança, nós estamos falando da criança normal que nasceu com 40 semanas. Se ela é prematura, ela fica no hospital internada, quando ela já sai com essa vitamina D3 e ferro. Vai ser uma criança que desenvolve bem, que nasce então com as suas 40 semanas de vida, tal, que é o que nós estamos falando, é para o geral, não para o particular. Para o geral, essa criança, a partir do momento em que ela chega em casa, ela já vai começar a receber a vitamina D3. 200 unidades por gota, ela tem que receber mais ou menos na média de 400 unidades por dia, ou seja, 2 gotinhas direto na língua todos os dias. Entendi. Então, além da amamentação, é recomendável o suplemento de vitamina D3. Até ela completar a primeira de vida e mais o sol, né? Todos os dias. Banho de sol, aquele negócio de banho de sol existe mesmo. Então. Tomando o sol da manhã, evitando o sol direto nos olhos, quer dizer, protegendo os olhos, porque a criança não tem aquele controle pupilar. Então ela precisa receber o banho de sol, 15 minutos em média é ótimo, 7 minutos e meio de cada lado. Só que não é para ficar 7 minutos e meio direto no nenezinho. E o banho de sol ideal, porque que horas do dia que é bacana assim? No início, em torno das 9 e 10 horas. Depois, mais para frente, a partir do 3º, 4º mês, a gente está naquele horário melhor, que seria das 11 até 1h30 e tal, que é quando a gente tem o UVB, que sintetiza mais vitamina D3. Mas no início, para a pele ficar bem, evitar uma icterícia, tudo, seria o banho de sol em torno das 10 horas da manhã. Porque as perninhas ali, o tronco... Não precisa ser peladinha. Se for um dia de muito quente, ambiente muito quente, pode ficar até sem nada. Tem que ser o sol direto na pele, né? Não direto por cima da roupa, mais roupa, superfície de pele exposta, melhor para se tirar está iniciando uma icterícia. Metaboliza, a criança diminui a icterícia e desaparece. Se a criança toma sol, protege melhor a pele da criança. Só que não é para ficar assim 15 minutos direto. É para se bronzear, né? Fica 1 minuto no sol, vem para a sombra, mais 1 minutinho no sol, vem para a sombra. E num período ali de 1 hora que a mãe expõe o filho, 15 minutos.
Não é para deixar tostando ali Não 15 tostando, minutos de não, um lado e depois tostando 15 não. do outro, né? Não, É coisa suave. são 7 minutos e meio de cada lado, é 15 no total, mas ficando 1 minuto, 2 vem para a sombra para poder refrescar a pele. Intervalando, entendi. E não pode passar filtro solar no bebê também, pode tomar sol, né? Não adianta. Nesse período não. Não convém. Perfeito. Perfeito, entendi. Então, você está falando de duas coisas importantes, interessantes aí, né? Bom, em relação a gente está falando de suplemento, né? Em relação à parte de vacinação, essas coisas, tem alguma recomendação para esse período? Sim, a criança já sai do berçário já tomando tomando a vacina de hepatite B. Isso é protocolo nacional? Isso é protocolo nacional, já sai do berçário já pela frequência de hepatite, nós já sabemos que a criança já é protegida de hepatite B como a primeira dose. E depois, dentro da primeira semana, ela faria a BCG intradérmica. Faz aonde? No consultório do pediatra? Alguns hospitais já fazem no próprio berçário, só que a maioria pede para a mãe procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência, já registrar a criança e já fazer a vacina BCG. Depois que passou pelo pediatra, ele na primeira semana já faz a BCG intradérmica na criança. Entendi. Então a mãe tem que levar. Isso faz no posto de saúde, é isso? No posto de saúde, isso. Aí vai no posto mais próximo e faz a vacina no posto de saúde. Perfeito. Então nessa semana, nesse primeiro mês de preocupação, seria basicamente só BCG. Só BCG. Se não tiver feito fora no hospital. Hepatite Fora, B. Tá. Perfeito. Bom, então acho que é e outra coisa importante também, Matheus, é o sono. Uma das coisas que mais assim vai preocupar a família é o sono. Por que o sono da criança? Porque a criança está chegando numa família e a família não tem noção de como vai ser a criança. Então, acho que é tudo as mil maravilhas, todo mundo recebendo a criança, com a maior alegria do mundo, o pai, a mãe, os avós, né? Todos que estão ali, os filhos mais novos, mais velhos, todo mundo assim no seu entorno vendo essa criança chegar. Mas, de repente, começa a acontecer esse choro da criança, que no começo pode ser choro de fome, e depois ela também, se começar a dormir no colo da mãe, viciando a criança com o colo para dormir, ela começa a chorar porque ela não quer dormir no berço, ela quer dormir no colo materno. No colo. Vai ser um sofrimento para todo mundo. Aí vai dormir mal a mãe, vai dormir mal o pai tem que trabalhar no outro dia, a mãe tem as tarefas dela do dia a dia, além de mãe, da tarefa da casa, porque ela está no período de licença maternidade, mas até as tarefas do dia a dia, se tiver outros filhos mais velhos também tem o trabalho, e além disso dormindo mal, todo mundo está mal-humorado, cansado, desgastado, e a mãe cansada produz menos leite. Interferido pelo estresse todo, né? Lembro que criança na cidade não interage muito, elas praticamente ficam dormindo quase o tempo inteiro. Ela mama e dorme, né? Então o irmãozinho pequeno quer brincar com outro irmão, ele não vai conseguir nem brincar, né? Porque a criança na cidade só dorme, né? A criança só dorme, quer dizer, isso que é importante também lembrar para a mãe, porque o filho ele dorme em vários períodos ao longo do tempo. Praticamente no primeiro mês ela só está acordada para sugar. E à noite? Ela vai dormir nesse mesmo esquema? Dorme, chora? Porque vai nesse ritmo de 2 em 2 horas? Para ela ainda não tem aquele ritmo fisiológico. Só que a mãe tem que entender que existe o sono fisiológico, o sono superficial e profundo. E o nenê, ele alterna. Né? No período, ela acabou de mamar, arrotou, a mãe põe na cama, dormiu. Só que às vezes depois de alguns minutos, a criança começa a se agitar, a se mexer, que é o sono superficial. E a mãe confunde isso com vontade de mamar. A mãe fala, ela está se mexendo porque está com vontade de mamar. Ou a avó fala, porque está querendo mamar. Ou o pai fala, pega logo que ela está querendo mamar. Aí põe no peito, a criança acorda, quando isso aí chama sono superficial. E a seguir do sono superficial, segue-se o sono profundo de novo. Então a criança dormiria novamente se a mãe tiver paciência, sem fazer barulho, ficando do lado da criança só olhando, sem acender a luz, sem tocar na criança, só observando, a criança volta a dormir de novo num sono bem profundo, tranquilo, dorme mais 1 hora para depois acordar para mamar. Acho que é bom respeitar sempre esse intervalo, mais ou menos de 2 horas. Ritmo, né? Se ela começar a querer se mexer menos de 1 hora, 1 hora e pouco, significa que ela está dormindo mesmo, que é o padrão de sono dela. Existe essa alternância. Ela está querendo levantar ou mamar de novo. Que existe essa alternância de sono superficial e profundo que ela vai fazer ao longo de todo o tempo nesse primeiro mês. Eu tenho algumas dúvidas também nesse período que eu não lembro muito bem, né? Já faz tempo que os moleques cresceram. Certo. Então, nesse primeiro mês, lembro que a criança é bem molinha, né? Ela não firma o pescoço ainda nessa fase? Ela não consegue ficar esticada no berço? Ao final dos 30 dias ela já começa, mas só que foi importante você falar. Chegou em casa, já lá no hospital, o pediatra, já o neonatologista já orienta a mãe. Você chegando em casa, coloque o seu filho ou sua filha para dormir de barriga para cima, de costas, nunca de bruços. Por que não? Porque trabalhos feitos com a morte súbita no leito,
de vários e vários anos aí para trás, nós vimos que todas as crianças que tiveram morte súbita no leite estavam dormindo de bruços. Então a gente sabe de certeza, embora muita coisa não se conheça, que dormir de bruços para criança é altamente perigoso. Então já sai do hospital, é um fator de risco muito grande, associado a problema de prematuridade também. Agora, uma coisa importante que para falar para você, mãe, entender, a criança que mama no peito geralmente tem quase que zero de possibilidade de ter a morte súbita no leito. O leite materno previne morte súbita no leite. Ninguém sabe explicar o porquê, mas são fatores que foram você encontrados levanta estatisticamente. Estatisticamente, ao longo do tempo. Porque o senhor consegue explicar um pouco o que é essa morte súbita no leito? É aquela criança que mamou, está tudo bem, mamou bem, arrotou bem, a mãe colocou... não tem nada de saúde, não tem 100% nada, saudável? 100% saudável, a mãe coloca para dormir e no outro dia está parada. Não tem explicação. E geralmente, todas as crianças que tiveram morte súbita no leite estavam de bruços. A mãe fala, mas eu não pus de bruços. Mas aí ela fala assim, mas eu coloquei ela de lado e coloquei um travesseirinho. Então a criança empurra o travesseiro com o pé e vira de bruços. Então nunca coloque de lado e nem de bruços. A criança é sempre de barriga para cima. Sempre de costas, de barriga para cima. Isso evita e é obrigatório que a mãe faça isso pelo menos nesse período desses 30 dias até ela completar 4 meses é o ideal. Isso é interessante, hein? Entendeu? Um negócio muito... Sim. Agora, a criança pergunta se a criança é molinha. A criança, ela já nessa idade... eu digo assim, como levantar a criança, pegar, que você pega assim, ela toda molinha, né? O pescoço não firma, a cabeça parece que vai cair para um lado, para o outro. Mas com 30 dias já começa a firmar o pescoço. Até 30 dias não, que o pescoço quer para frente, para trás. Tal, então tem que ter um jeito especial para segurar, não é? É perigoso isso? Não é perigoso. Não. A mãe pega o filho, segura, põe contra o peito tal, que ele já firma a cabecinha no peito da mãe, ali, né? No corpo da mãe ou do pai, né? Lógico. A criança está bem firme, está tranquila. E essa criança, ela mamando no peito, você vê que coisa maravilhosa. A distância entre o peito da mãe e o rosto da mãe está em torno de 30 a 50 centímetros. É o espaço que a criança ela consegue enxergar o vulto. A capacidade de visão? Então, enquanto ela está mamando, a capacidade de visão dela, embora seja precária, ela já consegue fitar os contornos do rosto da mãe. Então ela já olha para a mãe, já sorri às vezes para a mãe. Logo que ela acabou de nascer, ela olha para a mãe e sorri. E a mãe então cantarola, conversa com a criança já conhece a voz da mãe, porque a mãe já conversou com o filho durante a gravidez, com a criança dentro do útero. A criança sorri para a mãe faz um cafunézinho quando ela fazia na barriga, a criança sente a presença da mãe enquanto mama e ela percebe o perfil da mãe. Assim como o perfil do pai também, por isso que o pai tem que estar presente, tem que estar próximo, tem que estar sempre junto nesses 30, 50 centímetros de distância, bem próximo. E a criança também já acompanha, Matheus, com o olho, luz e sombra. Se ela está de barriga para cima e com a luz em cima, lá no teto, se você passar a mão entre a criança e a luz, ela vai chegar à sombra da sua mão. E você movimentando levemente a mão para a direita ou para a esquerda, ela já vira o olho, nem sempre, mas o olho ele já vai vindo os 2 olhos em direção à sombra que ela enxerga. Isso se chama movimento de luz e sombra. A criança também já tem nesse período, o que é muito importante, a avó chama, a nenê está assustada. É aquele reflexo de Moro. Então a criança tem um reflexo de Moro, que é aquele reflexo de assustar com qualquer barulho, qualquer movimento mais brusco, qualquer espirro que você der, a criança pula e ela se agarra, às vezes, no cabelo e puxa, e grita, enquanto você não segurar o bracinho para controlar, a criança não para. Outro reflexo, chama preensão palmar e plantar. O nenenzinho já nasce com essa apreensão. Se você botar seus dedos nas mãozinhas dele, a criança fecha a mão, segurando seus dedos, e você consegue até levantá-la e colocá-la sentada. Com a mãozinha dele. E os pezinhos, se você movimenta a sola do pé, ela abre, você segura, ela fecha os dedinhos do pé. Então, é o reflexo palmar e plantar, que a gente também tem que pesquisar também se está tudo em dia o cérebro. Faz parte do desenvolvimento neuromotor ali. Isso, está certo? Aí, bom, e um outro detalhe também que eu acho que é importante que começa a aparecer nessa fase é a questão das cólicas, né, que o senhor falou. Sim, mas também outra coisa de falar. Existe um reflexo de sucção, né, que a gente esqueceu de falar. Para amamentar, o nenenzinho precisa ter reflexo de sucção, isso é natural. Sim. Já levanta, já nasce com reflexo de sucção. Tudo que você encostar na boca é com um instinto de salvação, de botar sobrevivência. O dedo, ele vai sugar. Vai sugar. Suga mesmo. Por isso que o nenenzinho já... A mãe às vezes faz... Precisa ensinar ele. A mãe faz às vezes lá na gestação
um ultrassom 3D, você vê direitinho o nenenzinho já colocando o dedão na boca e sugando o dedão. E quando ele nasce, ele já põe o dedão na boca direto, sugando. Uma dúvida que eu tenho, a criança prematura ela tem mais dificuldade com esse reflexo de sucção ou não? Se ela é uma Também coisa natural? tem, não. Todo prematuro, dependendo do prematuro, né? Se é um prematuro extremo, não. Todo prematuro tem dificuldade. Por isso que no berçário, se a criança fica internada na UTI neonatal, a gente tem o fisioterapeuta fazendo todo o estímulo periorbicular dos lábios ali para a criança aprender a sugar, para desenvolver a sucção. Então, o prematuro, de fato, ele precisa de uns cuidados um pouquinho mais especiais nesse comecinho, né? Sim, depois sim. vai embora, né? Sim, aí desenvolve bem. E a cólica, então, como você estava falando lá, ela é mais pro finalzinho desse período, isso. Então é uma coisa que a gente pode falar mais para frente um pouco. Então... Não, pode falar hoje mesmo, não, é dos 21 dias, então dentro dos 30 dias, tá, né? É que às vezes a mãe confunde cólica com fome. É comum a mãe sair do hospital... Mas cólica é normal ter, não é? É normal. Sim. É comum a mãe sair do hospital e já ligar para a gente no 5º dia e dizer, doutor, meu filho está morrendo de cólicas. Aí a gente explica, não, cólica é um processo fisiológico, a criança só vai começar a apresentar a partir da 3ª semana. Antes da 3ª semana, se chora muito, provavelmente seja fome. Tá? Desconforto de urinar, de evacuar, tudo bem, mas se é um choro contínuo, persistente, mesmo que ela mame, ela suga e não para. Agora, cólica, Matheus, não é qualquer coisinha. Tá? O que é cólica? É uma dor intensa de 3 horas, angustiante para a criança e para os pais. 3 horas? 3 horas, diretos de dor mesmo. De dor, a criança vai sugar, ela suga, ela vê que não passa, ela empina para trás e grita, suga mais 2 vezes, empina para trás e grita. E tem alguma coisa que melhora ou piora que pode ser feito para isso? Para as cólicas? Sim, a gente agora apresenta alguns produtos que seria o lactobacilo reuteri, que a gente tem, que ajuda a criança a desenvolver uma quantidade, uma colônia de fungos ali dentro que não provocam a produção de gases suficientes e diminui, então, a chance de cólicas. A gente começa em torno do 10º dia dando esse Saccharomyces reuteri para a criança e que vai até ao 4º mês. Então, só diminui um pouco o aleitamento artificial aumenta a cólica ou não tem nada a ver? Sim. A chance de ter mais cólicas é maior, realmente. E resseca, às vezes, a criança, o intestino da criança, atrapalha... Aí o pediatra que vai ajudar e vai orientar um pouco melhor nisso daí, às vezes entra com uma fórmula, depois essa fórmula não dá certo, tem que trocar, mas não tem que dar nenhum remédio para a criança, não vai dar tipo um Buscopan, um negócio assim para a criança, não deve dar nada. Nada. É natural. E ela passa algo espontâneo? Algo transitório. Então, geralmente aparece na 3ª semana e isso desaparece ao final do 3º mês. É transitório. Então, não precisa ficar afobado, desesperado. É um negócio angustiante, mas... Pode incomodar, mas vai acabar, né? Que é um final feliz. Vai incomodar, mas vai passar. Não é para sempre, é temporário, né? A família aguentar esses 3 meses. Bom, acho que de modo geral a gente conseguiu ter uma ideia boa desse período para não estender demais aqui, mas tem uma outra coisa que eu queria só comentar no final. Em relação à assadura, essas coisas, tem alguma dica? É a primeira coisa. O pai também tem que ajudar tal, na troca da criança. A higiene corporal da criança. Além da higiene mental que nós estamos conversando, a higiene corporal é fundamental. A criança evacuou, vamos limpar. Não deixar muito tempo sujo. Hein? De preferência, a gente pede que a mãe não use esses lencinhos umedecidos direto. Que ela tenha uma garrafa térmica, essa de apertar a tampa, tal, que é melhor, e que ferva a água. A água, depois deixa ela mornar, quase que natural, coloca na garrafa térmica, compra esses rolos grandes de algodão e corta tudo em quadradinho de 10 por 10. Se quiser comprar aqueles também que já vem a bolinha pronta, tudo bem, mas é mais caro. Molha na água fervida, morninha, e limpa todo o bumbumzinho do nenê. Com água fervida. Se é menino, não tem muito o que preocupar, mesmo que ele evacue, é só limpar. Agora, a menina, como tem a vagininha e tal, ela tem que ser sempre limpa de cima para baixo, nunca voltando o algodão que está sujo de fezes. Então, de cima para baixo, joga-se fora, pega-se novamente outro frente algodão, para trás, né? Sempre de frente para trás, nunca voltando. Sempre de cima para baixo, de frente para baixo, nunca voltando, porque pode... E seca, passa alguma pomadinha, alguma coisa? Não, nada. Não precisa de pomada? Se você limpar com algodão e água, a água ela é neutra, fervida, ela é esterilizada, não tem que preocupar nada que não vai assar de jeito nenhum. Se assar, colocar esses produtos normais que tem no mercado. O pediatra vai também passar uma pomada, alguma coisa. Mas a princípio, se tiver tudo ok, nem precisaria passar pomada nem nada. Normalmente não. Usando o algodão e água, geralmente não assa. Poxa, interessante, que legal.
Eu acho que é isso, pai. Acho que cobriu bem aqui esse período de 30 dias. É lógico que é muito assunto para pouco tempo, mas para você que está do outro lado, escutando a gente, acho que deu para ter uma ideia bem bacana, principalmente para quem nunca teve filho, né? Para quem já teve, dá para lembrar, e para quem nunca teve, eu acho que dá para ter uma noção inicial. É lógico, agora, essas recomendações específicas é muito importante que você reforce e repasse tudo isso com o seu pediatra, que são orientações genéricas para te ajudar nesse começo aí, né? Mas o que eu queria ser mesmo é dar uma tranquilidade para as mães, explicando esses pontos mais assim, importantes, práticos, para que ela não se desespere com uma coisa que é totalmente, às vezes, transitória, que vai passar. É um modo que ela possa controlar também a sua ansiedade nesse período, e o pai também a ansiedade, todos os que estão em torno também controlar a ansiedade, porque isso tudo passa para a mãe. Se for uma mãe ainda de primeira viagem, de primeiro filho, sem segurança, se todo toda, mundo né? pressioná-la, ela vai Confusa, desesperar, né? ela vai se desesperar, vai acabar não tendo conforto do sono, vai acabar não tendo leite, porque não se hidrata, esquece até de hidratar. Vocês que estão no entorno dela, não se esqueçam. A mãe, de tanto trabalho com o filho e tal ali, ela esquece às vezes de se hidratar. Então, você pai, você avô, tio, lembrem, vocês, os filhos mais velhos, se elas tiverem, lembrem de dar a essa mãe um copo d'água a cada meia hora ou 40 minutos. Muito bem, para você que acompanhou a gente até aqui, quero agradecer a sua participação, a sua presença. Encaminhe, curta, compartilhe esse conteúdo e mande para aquela pessoa que você acha que pode se interessar por esse assunto ou que vai ser útil de alguma forma. Muito obrigado por mais uma vez. Até a próxima. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tá ok? Até obrigado.